Salmo 34. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te para conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Neste salmo, o termo o anjo do Senhor também pode ser usado para identificar um anjo ou legiões de anjos, que o Senhor destaca para missões específicas e para nos acompanhar e zelar por nossas vidas. Esses anjos também são chamados de principados e potestades, e por ordem do Senhor estão sempre ao nosso redor, acampados e vigilantes, cuidando da preservação da nossa vida e às vezes em luta contra as potestades do mal, evitando que o diabo possa cumprir em nós seu alvo destrutivo. São espíritos ministradores, criados por Deus para servirem aos que hão de herdar a salvação. Dessa forma, jamais estamos sós. Temos o Pai e o Filho unidos ao Espírito Santo que reside na alma dos cristãos. E dispomos de uma multidão de anjos ministradores observando-nos diuturnamente. Não é comum vê-los ou ouvi-los por causa dos planos de Deus, que espera de nós, primeiramente, fé na sua palavra. E devido à diferença de dimensões nas quais vivemos, mas ao deixarmos essa vida, nos encontraremos com eles para o início eterno do eterno regozijo com nosso Senhor. Uma vez que o anjo do Senhor deixa de aparecer depois da encarnação, infere-se frequentemente que o anjo do Senhor, na maioria das vezes em que o termo aparece no Antigo Testamento, refere-se à segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. A palavra, logos em grego, o verbo eterno. Se o discípulo de Eliseu viu e creu, muito melhor é crer em Deus primeiro e reservar os louvores para o momento da concretização da esperança. Em Hebreus capítulo 6, versículo 5 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, insistem em que o primeiro passo para ver é acreditar pela fé.
A defesa e as provisões eram as necessidades de Davi nesse momento, registradas em 1 Samuel 21, que é o cenário deste salmo. O rei usa algumas expressões, faltará, relembrando as verdades do Salmo 23. O Senhor permite a fome, mas supre as necessidades. Este é um salmo que na antiga linguagem da sabedoria hebraica, como em provérbios, como se um velho sábio e amoroso pai estivesse ensinando seu amado filho a caminhar pela vida com sucesso. A fórmula não mudou, desde a criação do universo, e não mudará. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bem que se ensina vai de mãos dadas com o bem que se pratica. Davi, numa primeira fase da vida, andava de acordo com esses princípios e os recomendava a todos, como faz aqui nesse salmo. Pedro lê Davi e cita trechos deste salmo em suas mensagens à Igreja de Cristo. Deus acompanha pessoalmente cada ser humano em sua trajetória sobre a terra. Essa companhia é tão pessoal que as Escrituras revelam que os olhos de Deus veem o que nos é oculto, de modo que possa suprir nossas necessidades antes de pensarmos em lhe pedir. Mas seus ouvidos estão abertos para nós, o que significa que ele leva a sério nossas palavras e orações e pode conversar conosco. A expressão hebraica tzadikim foi omitida de algumas versões, mas significa o clamor dos justos. Entretanto, a triste situação das pessoas que deixam o mal lhes dominar o coração e as intenções colocam-se igualmente de forma pessoal, no sentido de o rosto de Deus se virar contra eles. Nós não sabemos o que se passa no íntimo da alma humana, e muito menos quem são os escolhidos do Senhor. Por isso, a ninguém devemos julgar. Essa não é a nossa função. Devemos proclamar a palavra de salvação, pois mesmo a mais cruel das pessoas ainda tem uma chance de salvação e reabilitação em Deus. Deus tem um cuidado todo especial com seus filhos. Por isso, as metáforas usadas apontam para os detalhes desse amor leal. Entretanto, esse trecho da Escritura vai mais além e se revela uma profecia acerca do Messias, que se cumpre em João 19:36, tendo como pano de fundo a história da libertação de Israel e a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, em Êxodo 12:46. O contexto do versículo 10 demonstra que a impiedade com a qual os cruéis abastecem suas motivações recairá sobre suas próprias cabeças. Tendo ensinado não haver maior defesa e segurança que uma vida justa, piedosa e irrepreensível, Deus declara perversos, mesmo quando ninguém ou coisa alguma parece se opor a eles. De repente, as coisas se voltarão contra eles e os aniquilarão. Os ímpios são a causa e o instrumento da sua própria destruição. Desse modo, o cristão pode cantar com grande alegria este salmo, adicionando gratidão e louvores por conhecer o custo inimaginável da salvação no verso 22 e o alcance ilimitado do amor no verso 22. Que Deus, o nosso Pai, o Abba Pai, Papai, que Ele continue a nos abençoar e ouvir as nossas orações. E que nós possamos agir com bondade, com retidão, com justiça, para que nós possamos sermos sempre dignos de sermos chamados os filhos de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus esteja sempre com você, em nome de Jesus. Amém.